Hello students! Olá alunos! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos estudar sobre palavras cognatas. Você que vai fazer a prova do Enseja deve observar que essas palavras estão presentes na sua prova e de que forma? Vamos observar aqui na aula de hoje. Acompanhem comigo aqui na tela. Vamos começar com a seguinte pergunta. Você já falou ou já ouviu alguém falando a seguinte frase? Nem sei o português, imagina o inglês. Geralmente as pessoas pensam dessa forma, só que muitas vezes não observam que o inglês está presente no nosso dia a dia. Acontece que muitas vezes nós não nos damos conta. Então nós vamos observar, você também vai observar que na aula de hoje você tem o inglês presente no seu dia a dia, às vezes de uma forma mais disfarçada, tudo bem? Acompanhem comigo aqui na tela. Nós temos algumas palavras que elas podem ser associadas com a língua portuguesa, principalmente por conta da escrita. Observem aqui comigo, nós temos international, que no caso seria internacional. Temos aqui a palavra English, que lembra muito a palavra inglês, que é exatamente isso. Nós temos aqui professional, profissional. Temos aqui course, que significa curso. Nós temos language, que significa linguagem, língua. Então, você pode observar que são muitas as palavras que você pode associar à língua portuguesa. Então, no caso, elas são consideradas, são chamadas de palavras cognatas. Continuando, o que são essas palavras cognatas? Para definir melhor para vocês, são as palavras que se parecem muito com a língua portuguesa, como eu disse, e geralmente elas são escritas de forma igual ou parecida e estão presentes em vários textos, facilitando a leitura e a compreensão. Elas também são conhecidas como verdadeiros cognatos, ou seja, parecem e realmente são aquilo que está escrito. Nós temos aqui algumas dicas para vocês. Geralmente elas são palavras com escrita parecida. O som das palavras é muito parecido também. E o significado é realmente o que está escrito. Tendo isso em mente, você vai poder conseguir resolver as questões de uma forma mais simples. Você também pode perceber que na prova não tem muitas questões de inglês. Então, vai ficar mais fácil para você poder associar utilizando as palavras cognatas. Tudo bem? Prosseguindo, nós temos aqui um exemplo de cognato verdadeiro e de cognato falso, no caso os falsos amigos. Nós temos aqui, os cognatos verdadeiros são aquelas palavras, como eu falei para vocês, que são e realmente significam o que está escrito. Já os falsos cognatos são as palavras que são escritas, mas que não são, ou o significado não é aquilo que está escrito. E é por isso que elas são chamadas de falsos amigos, porque elas dão a entender que são uma coisa, porém elas não são. Tudo bem? Nós temos aqui a balcony. Balcony em inglês significa varanda. Só que se você for observar essa palavra num texto, você vai associar a balcão, certo? Então, no caso aqui, a tradução dessa palavra é varanda. A segunda palavra, nós temos o counter. Counter, aqui na imagem para vocês, é o balcão. Você pode perceber aqui de um supermercado, nós temos aqui algumas compras, a maquininha do cartão, computador, enfim, esse sim é o balcão de verdade, né? No caso aqui, o counter. Então, você pode observar que no inglês, infelizmente, vão ter essas palavras que, vez ou outra, vão confundir você. Então, como que você vai entender melhor, vai compreender que aquela palavra é o que ela está escrita, o que está escrita, no caso, o significado? É quando você associar o contexto geral da palavra. Então, você vai ter uma possibilidade maior de acertar a questão quando você observar a palavra como um todo, dentro de um texto ou do contexto. Entendido? Continuando, eu trouxe aqui uma lista para vocês
de cognatos verdadeiros versus falsos cognatos. Nós temos aqui em inglês push, que significa empurrar. A gente muitas vezes pode confundir com a palavra puxar, né? Push, mas não, na verdade ela é empurrar. Nós temos pull, que significa puxar. Costume, não é costume, tá, gente? Nesse caso aqui é fantasia. Support, que significa apoiar ou ajudar. Actually, que significa na verdade. Addiction, que significa vício. E arm, muitas pessoas confundem com arma, mas não é arma. E no caso é braço, então arm é braço. Vocês observaram que essas palavras podem confundir muito as pessoas? Quando elas estão isoladas, ou seja, fora de um contexto, muitas vezes as pessoas podem associar elas ao que está realmente escrito. E logo vem na língua portuguesa algumas palavras que nós podemos associar. Porém, quando elas estão em um texto, elas têm um significado diferente. Então, exige, no caso na prova, a atenção de você, esse olhar mais atencioso quando você for responder essas questões. Tudo bem? Continuando, ainda a respeito sobre palavras cognatas. A língua inglesa apresenta uma grande quantidade de cognatos com a língua portuguesa. Esse fato ocorre principalmente devido à origem das palavras inglesas, o grego e o latim, que é a mesma origem das palavras em português. Então é por isso que muitas vezes quando você vai ler um texto, aparecem algumas palavras em inglês ou até mesmo num texto em inglês vão ter muitas palavras parecidas com a língua portuguesa, exatamente por causa do grego e do latim. Prosseguindo, as palavras cognatas do inglês para o português são parecidas tanto no significado quanto na forma e são muito usadas na língua portuguesa. Representam cerca de 30% de um texto em inglês. Então vocês vão ver aí que essas línguas, elas de uma certa forma andam juntas, principalmente por conta dessa semelhança entre elas. Agora vamos às nossas atividades. Let's practice. Vamos praticar. Eu trouxe para vocês uma questão do Enseja de 2018. Observem que nós temos um texto e nós vamos fazer a leitura desse texto. Mas você aí em casa, eu peço para você já ir observando quais as palavras vocês podem identificar, quais vocês sabem o significado, para facilitar essa leitura de vocês, tudo bem? Agora acompanhem comigo aqui. Student on homesickness. When the homesickness hits, I usually get lazy and tired and just feel like going home and sleeping. I miss the safety of my family and the comfort of home. But most of all, I miss my mother and just being able to talk to her whenever I want. The homesickness usually hits when I feel out of place or when I hear a song or see something that reminds me of them. Usually, when I Skype them, it makes me feel worse because I can see them and talk to them, but I can't be with them. Lara Yacht, 20, Boston. E aqui está o site disponível desse texto. Observem, vocês podem observar que pode até parecer um pouco difícil compreender tudo isso, todo o texto, principalmente porque existem algumas palavras difíceis. Eu acredito que vocês devem ter ouvido e pensado, nossa, eu não entendi nada. Mas temos sim algumas palavras que vocês podem ajudar vocês a compreender. E eu já circulei para vocês, observem aqui. Olhem aqui, nós temos a palavra home, que significa casa. Nós temos a palavra family. Observem como ela se parece muito com a palavra família em português. Nós temos comfort, né, o conforto, que também é muito parecido com o português. A palavra song,
que lembra muito som, música, então vocês também podem estar associando essas palavras. E nós também temos algumas outras que eu sublinhei para vocês. Nós temos aqui a palavra mother, que significa mãe. Nós temos place, que significa local, lugar. O Skype, ela era uma rede social. Vocês podem observar aqui no canto, eu trouxe uma imagem para vocês da rede social, e ela era como se fosse uma versão um pouco mais antiga do Google Meet, porque as pessoas faziam ligação, mesmo à distância, poderia estar do outro lado do mundo, em outro país, enfim, e elas faziam as ligações através dessa videochamada. E como acontece no Google Meet, as pessoas também marcam um horário e elas podem se comunicar através dessa distância. Só que aqui no caso do texto, a pessoa está falando sobre uma situação um pouquinho complicada em relação a essa rede social. No caso aqui, assim como você no dia a dia utiliza essa rede social, você pode perceber que você pode falar com as pessoas à distância, mas você não está próxima delas. E é exatamente essa espécie de complicação que nós temos aqui no texto da pessoa que está falando, que está escrevendo, tudo bem? Agora vamos ao enunciado da questão e ver o que é que ela está pedindo para a gente. A questão 6 diz: o texto descreve uma situação muito comum entre as pessoas que passam a viver fora de sua cidade, considerando as palavras homesickness, family e comfort. O depoimento da estudante Lara Yatt ressalta: letra A, os problemas de saúde enfrentados fora do ambiente familiar. Letra B, os desafios no uso de ferramentas de comunicação à distância. Letra C, as dificuldades emocionais de lidar com a saudade da família. E letra D, a perda de referências pela falta do contato com sua cultura de origem. Vamos analisar cada uma das alternativas e aí você em casa vai tirar a sua conclusão de qual é a alternativa que se encaixa, tudo bem? Vamos lá, a letra A, seria a nossa resposta? Você pode observar que não, porque ela não fala de nenhum problema de saúde em relação à distância aí da família dela. Então, não seria a letra A. Então, a letra B seria a nossa resposta? Você pode observar que ela fala em relação a uma rede social que antigamente era utilizada para fazer essa comunicação com a família dela, e a letra B pode estar relacionada, mas vamos ver as outras alternativas. A letra C, dificuldades emocionais de lidar com a saudade da família. Seria essa a nossa resposta? Também não é a nossa resposta, no caso aqui a letra C, e nós temos a letra D, a perda de referências pela falta do contato com a sua cultura de origem. Seria essa? Também não, até porque ela mantém a questão da sua cultura muito bem colocada, porém, você pode observar que a letra B se encaixa de acordo com a nossa questão, porque ela fala no desafio da comunicação à distância, porque ela está utilizando uma rede social, mas ao mesmo tempo ela sente a falta da família por conta da proximidade. Então, a letra B é a nossa resposta da nossa questão, tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para mais informações, vocês podem acessar as nossas referências e nós falamos sobre palavras cognatas. Eu espero que você tenha aprendido o conteúdo de hoje, tenha internalizado, tenha compreendido e é isso. Desejo uma boa prova a vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.